Quando eu tinha 10 anos, eu sofri um acidente. Acho que mais eu causei um acidente em mim mesmo, mas enfim. O fato é que eu pulei de um muro numa árvore e não tinha calculado muito bem a distância, se aquilo ia dar certo ou não. E acabou que isso mudou a minha vida mais do que eu poderia imaginar. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui você encontra tudo sobre estudos, aprendizagem, disciplina e motivação. E como eu sempre digo, inteligência se constrói, então já se inscreva aqui embaixo para aprender a construir a sua. No vídeo de hoje eu queria contar um pouquinho sobre a minha história e responder a uma pergunta que chega com uma certa frequência, que é tipo, Laura, por que você é tão disciplinada? De onde veio isso? E também a curiosidade de por que você fala japonês. Eu juntei essas duas perguntas porque uma está completamente relacionada com a outra, apesar de não parecer num primeiro momento. Como eu falei no início do vídeo, eu sofri um acidente quando eu tinha 10 anos. E acabou que como eu machuquei, né, fraturei, sei lá o que aconteceu, os dentes da frente, e também quebrei um dedo que nunca mais voltou a se dobrar, eu precisei ficar de molho em casa um tempo. Então pensa só, uma criança de 10 anos, eu era super ativa, mas eu não podia mais sair pra brincar, não podia correr, não podia andar muito nem fazer nada, e eu precisei ficar de repouso em casa por mais ou menos um mês, sem nem poder ir pra escola. Meus pais não tinham o que fazer, os dois trabalhavam fora, então eles tiveram a excelente ideia, graças a Deus, de contratar a televisão a cabo. A gente não tinha TV a cabo em casa, eu assistia muita coisa às vezes na TV aberta, né, alguns desenhos, algumas coisas assim, mas não assistia tanto a televisão, eu tinha muito hábito de ler, mesmo novinha. Então TV não via tanto. E aí nessa época então, eu descobri o tal do Cartoon Network, da Nickelodeon e um tanto de canal que eu já não lembro mais o nome, porque tem muito tempo, estou ficando velha. E descobri também os animes, os desenhos japoneses. Olha, eu vou te contar, aquilo ali realmente mudou a minha vida. Eu comecei então a acompanhar histórias de personagens que se esforçavam muito e davam tudo de si para conseguir conquistar um grande sonho ou para conseguir defender aqueles que eles amavam, o mesmo planeta Terra. Eu comecei a acompanhar histórias realmente inspiradoras e não sei, eu queria imitar essa coisa toda. Dragon Ball Z, Yu Yu Hakusho, One Piece. Sério, eles mudaram minha vida. Eu lembro como se fosse ontem, eu, criancinha, gente pequena, aí nessa época aí dos 10 anos, assistindo Dragon Ball Z, e eu via o Goku treinando, fazendo flexão, aquela coisa toda naquela cápsula que aumentava a gravidade, então ele queria pôr mais peso naquilo, e ele fazia não sei quantas flexões, o suor escorrendo, e aí fazia coisa com um dedo só, e aí nas lutas também, quando ele tava sem forças, ele dava um jeito de levantar e fazer o que tinha que fazer. Eu acompanhei o Yusuke também, virar de um delinquente para ser quase o salvador ali da Terra também. E ele teve que passar por super treinamentos muito intensos, muito difíceis e desafiadores. Teve que quase morrer também no meio do caminho, lutando com as pessoas para poder salvar a garota de quem ele gostava. Depois também fui acompanhar o Luffy na sua jornada para se tornar o rei dos piratas. E olha, essa aqui acho que motiva qualquer pessoa. Um tempinho depois começou a passar no Cartoon Network também outro anime que me marcou muito, que foi Kaleido Star, que eu não tenho mangá, infelizmente, pra mostrar aqui pra vocês, que mostra a Sora treinando, aprendendo e ensaiando muito e fazendo tudo que precisava fazer pra conseguir se apresentar no circo, que era o sonho dela. Gente, os treinamentos da Sora você não tem ideia. É tipo assim, a mão dela ficava toda machucada e ela insistia mesmo assim, ela torcia o pé e continuava fazendo. O corpo dela parecia todo tremendo, assim, de esforço, e ela ia até o fim, não desistia no meio do caminho e tentava ajudar os outros também a conseguirem o que eles queriam. Então foi uma série de histórias inspiradoras que vieram desses desenhos japoneses que foram me moldando como eu era. E aí, eu lembro, era impressionante, criança é muito influenciável, né? E toda a minha infância e até minha adolescência, até hoje também eu leio muito mangá, mas eu acho que eu sou menos influenciável agora. Mas enfim, na época da minha infância, eu queria imitar essas pessoas. Eu queria fazer algo dando o meu máximo e conseguir um resultado e conseguir, sei lá, melhorar, crescer, conquistar coisas, ajudar pessoas também. Ah, lembrei outro aqui também, Shaman King. Eu via muito quando eu era criança e eu lembro do Yo, que é o protagonista, ele ia pra escola com umas caneleiras, assim, disfarçadas na perna, no braço e tal, pra ficar pesado, e aí ele andava com peso sempre, pra na hora da luta ele conseguir ser mais rápido, e assim vai, e eu olhava, gente, que coisa incrível, né, olha só, a pessoa até otimizando o tempo pra poder treinar enquanto ela faz outras coisas. E aí eu queria tanto imitar essas pessoas,
pessoas e ser assim também, que eu lembro que eu não tinha peso em casa, né? A gente não tinha essa coisa de academia, não tinha academia no prédio. Eu devia ter, sei lá, meus 10, 12 anos. Eu desci no playground do prédio com aquelas listas telefônicas, sabe? Umas 5, assim. Eu era pequena, imagina, pesado. E eu ficava abraçando aquilo e correndo de um lado pro outro como se fosse um peso, sabe? Eu falava, não, agora eu vou ficar mais rápido, eu vou ficar mais forte, isso e aquilo. E aí também assisti vários animes que me incentivavam também a estudar, a aprender, a conseguir tirar nota boa, enfim. E aí eu queria aplicar aquilo na minha vida. Então eu comecei a trazer muito pra mim dessa cultura japonesa, da disciplina e do esforço. E é algo que eu levo até hoje, assim, na minha vida. Então, quanto mais eu assistia, mais eu me inspirava, mais eu conseguia e queria aplicar aquilo na minha vida também. E mais eu me aprofundava nas pesquisas. Então, depois eu comecei a ouvir músicas japonesas, eu comecei também a assistir novelas japonesas com as pessoas mesmo também. Comecei a comprar os mangás, então eu lembro que a minha mesada ia toda em mangá, gente, impressionante. Tem alguns aqui da minha coleção, por exemplo, Sakura, que são de 2002, tipo, uma coisa assim. Eu lembro, era R$2,50 o mangá na época, né? Hoje em dia já tá caríssimo também. E eu comprava todo mês a minha edição, enfim. E eu acho que começou a virar realmente parte da minha personalidade. Eu fui me apaixonando cada vez mais pela cultura japonesa. Daí, quando eu fiz 15 anos, como presente de aniversário, eu e meus pais, a gente fez uma viagem até o Japão. Eu quase não tinha viajado pra fora do país e foi, assim, já a realização de um super sonho. A gente passou 14 dias lá, se não me engano. A gente foi como guia, fizemos vários tours e tal. E eu me apaixonei ainda mais pelo país. Conheci a comida de verdade japonesa, que não é ficar comendo sushi. Né, outra concepção, assim, que eu ficava, gente, não é possível, nos animes ninguém fica comendo sushi, né? Será que eu vou comer esses pratos diferentes lá também? Então foi bem legal. E eu tive um primeiro contato com o povo verdadeiramente japonês. Nossa, mas que exemplo de educação, de silêncio, de paz, de respeito ao próximo o tempo inteiro. Então, mesmo na época eu não falava japonês, eu sabia ler alguma coisa e tal, mas né, pedi muito básico, mas eu já consegui ver claramente nos metrôs, nos espaços públicos, a limpeza, a classe, e não a classe no sentido, ai, sou chique, mas tipo, de dignidade mesmo que o povo tem. Então eu me apaixonei ainda mais. Então comecei a pesquisar cada vez mais, estudar com afinco a língua, até que quando eu cheguei na faculdade eu consegui fazer um intercâmbio pro Japão. Fiquei 1 ano morando no Japão, estudei na Universidade de Waseda, lá em Tóquio. E foi um sonho também passar por essa experiência. Desde então, sempre que dá, eu e o Natan, eu levei o Natan para esse mau caminho também da cultura japonesa. Ele não conhecia nada. Eu introduzi para ele tanto a comida japonesa, e hoje em dia ele que cozinha. Ele aprendeu a fazer ramen, fazer tudo quanto é coisa. Carê também, uma delícia. E também os próprios animes e mangás, ele não conhecia por alto, assim. Já deve, né, tinha visto ali Dragon Ball Z, que era muito famoso, acho que todo mundo assistiu em algum momento da vida, né? Mas hoje em dia ele conhece bem mais também. E aí a gente já foi uma vez em 2019 e outra em 2023. E se Deus quiser, sei lá, ano que vem a gente consegue de novo, não sei. Mas eu amo muito essa cultura. Então eu acho que veio muito pra mim um pouco dessa influência do poder da disciplina, do esforço e da força de vontade, e de você ser inabalável no seu objetivo, se for um objetivo digno também, um objetivo que faz sentido, e também de entender que certos sacrifícios são necessários, tanto por você mesmo, como às vezes por quem você ama. Refletindo comigo mesma, quando me fazem essa pergunta sobre a disciplina, sempre me voltam essas histórias, esses personagens, essas pessoas que me inspiraram realmente a construir essa personalidade. Eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de ter tido o contato com esses desenhos quando eu era novinha, porque realmente moldou quem eu sou. Se você não conhece animes japoneses, mangás japoneses, filmes, o que quer que seja, eu super recomendo. Se você estiver precisando de uma dose aí de motivação, cara, vale a pena se inspirar, porque tem cada personagem que parece que acende uma luz, sabe? Eu lembro assistindo, outros exemplos aqui, assistindo Super Campeões, que é um anime de futebol. Eu gostei tanto que eu descia sozinha no prédio pra jogar futebol. Eu era péssima. E aí eu fui treinando. Eu entrei na equipe de futebol no colégio, consegui passar no teste. Então foi muito gostoso. Depois assistindo o Slam Dunk também, lendo, na verdade, o mangá eu tenho aqui. Depois eu assisti o anime também, mas não é um caso. E mesmo Haikyuu. Então tem vários animes de esporte, então de basquete, de vôlei, que
incentivam muito essa coisa da prática, essa coisa da disciplina, de você chegar antes de todo mundo para treinar, para quando as pessoas chegarem você já tá aquecido, já tá treinado um pouquinho e faz o treinamento com eles, às vezes fica até mais tarde depois. Então toda essa coisa de você se destacar pelo esforço e uma hora conseguir chegar lá. E muitas vezes a mensagem que vem é que o protagonista, ele não é aquele que tem o melhor talento, mas assim, ele é aquele que pratica mais, que se esforça mais. Então, normalmente, ele vai conseguir derrotar aquela pessoa que era o gênio, sabe? Que era só o talentoso, mas que não dava tanto valor aquela habilidade em si. Então, é algo que eu trouxe pra mim também. Que mesmo eu sendo ruim inicialmente em alguma coisa, mesmo eu não tendo determinada habilidade, eu sabia que se eu me esforçasse, que se eu desse tudo de mim, se eu chegasse antes das pessoas, se eu estudasse mais que todo mundo, se eu me esforçasse mais do que todo mundo, eu conseguiria realizar aquilo que eu queria realizar. Então eu acho que é um pouco disso que veio pra minha vida. Eu não sei se você esperava uma coisa mais profunda, então assim, é super uma resposta bem direta, assim, realmente, de onde veio, mas eu consegui aplicar isso muito bem na minha vida. E eu acho que na minha vida como concurseira também foi muito assim. Então eu comecei sabendo nada, né? Eu sou engenheira de controle e automação, imagina. E aí caí de paraquedas ali pra aprender direito constitucional, direito administrativo, contabilidade e tal, mas eu sabia, eu falava, bom, não sei, mas eu vou me esforçar, vou aprender, em um momento eu consigo chegar lá. Daí meu slogan também do Inteligência se Constrói. Eu também aprendi isso com os japoneses. É isso, gente. Então fica aí a curiosidade. Então, a gente me perguntou, espero que fique claro. Se alguém também for fã de animes e mangás e quiser deixar recomendações nos comentários, depois eu deixo algumas também pra quem estiver querendo entrar nesse mundo, porque eu acho que se você precisa de aprender alguma inspiração sobre disciplina, esforço, resiliência, né, força de vontade pra continuar correndo atrás dos seus sonhos, eu acho que é um conteúdo que vale a pena. Então, deixa um like aí no vídeo se você tiver gostado e se inscreva no canal também para acompanhar os próximos conteúdos. Tchau, tchau!